Quimicast. Alô gênios, estudantes e admiradores de Química do meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Dose de Química. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos falar sobre sistemas materiais. Os sistemas materiais são formados por matéria e podem ser classificados de duas formas. Ao final desse episódio você vai saber dizer, só de olhar para um sistema, se ele é um sistema puro ou uma mistura, um sistema homogêneo ou heterogêneo. O primeiro tipo de classificação é com relação ao número de componentes do sistema, ou então o número de substâncias que esse sistema vai ter. A partir dessa classificação a gente pode chamar de sistema puro ou de mistura. Um sistema vai ser chamado de puro quando temos só uma substância, só um componente nesse sistema. Por exemplo, a água destilada é um sistema puro, pois a água destilada é água que passou por um processo de remoção de sais minerais, de íons, e com isso você só tem água ali, só tem uma substância, só tem o H2O. Já um sistema será chamado de mistura quando tiver duas ou mais substâncias. Um exemplo é a água do mar, é uma água que tem diversos sais ali dissolvidos. Outro exemplo também do nosso cotidiano é o álcool 70%, que é um exemplo de uma mistura também, pois nós temos etanol e água, numa proporção que chega ao etanol 70% em volume. Para lembrar de puro versus mistura, pensa no café da manhã. Tem gente que toma só o café, café puro, e tem gente que toma café com leite, mistura o café com o leite. Já uma segunda forma de classificar é com relação ao número de fases que esse sistema vai ter. Primeiro é interessante a gente definir o que é uma fase, né? Fase é uma porção homogênea ou uniforme de um determinado material. Quando a gente olha um copo d'água, por exemplo, a gente só percebe uma fase, a gente só tem um aspecto visual, que é a água líquida. Já se a gente coloca alguns cubos de gelo, nós conseguimos perceber duas fases. Uma fase com aspecto líquido, incolor, perfeito e uniforme, e tem o gelo, que tem o seu aspecto visual também. Nós temos então uma fase sólida, que é o gelo, que tem um aspecto visual, e a fase líquida, a água, que tem outro aspecto visual. Dois aspectos visuais bem diferentes conseguimos distinguir como duas fases. Quando temos água com óleo, temos também duas fases, agora líquidas, diferentes. Elas não se misturam, têm cores diferentes e aspectos diferentes. Quando temos um refrigerante, a gente tem lá o líquido, a bebida, na fase líquida, e temos diversas bolhas de gás na fase gasosa. Você pode ter uma separação visual bem nítida de duas fases, como é o caso da água com óleo, ou você pode ter uma fase dispersa em meio a outra, como é o caso do refrigerante. Você tem as bolhas de gases dispersas em meio ao líquido, que é o refrigerante. Tendo guardado na cabeça e explicado o que é uma fase, temos sistemas que possuem só uma fase e, por isso, eles são chamados de sistemas homogêneos, como, por exemplo, o álcool, a água mineral e até mesmo a água destilada. São sistemas homogêneos. Você tem todos uma fase visual uniforme, a fase líquida, ok? E também temos sistemas que possuem duas ou mais fases, são os sistemas heterogêneos. Aqui temos como exemplo a água com óleo, um copo de água com gelo, uma garrafa de água com gás. São sistemas que você consegue observar duas fases distintas, bem divididas ou uma dispersa na outra. Então nós podemos ter quatro situações: sistemas homogêneos formados por uma substância pura, como é o caso de um copo de água destilada, sistemas homogêneos formados por uma mistura, como é o caso de uma garrafa de água mineral ou uma garrafa de álcool 70. Temos também sistemas heterogêneos formados por uma substância pura, como é o caso de um copo de água com gelo. Você tem água na forma líquida e água na forma sólida. Ou então sistemas heterogêneos formados por uma mistura, como por exemplo a água com óleo, água com gás ou água com areia. Tem uma pegadinha muito clássica que é a pegadinha do leite, que é importante a gente citar e guardar na cabeça. A olho nu, o leite é homogêneo e branco, mas se olharmos no microscópio é possível observar um aspecto heterogêneo desse sistema. A gente vai ter gotas amareladas de gordura em meio a um contínuo de líquido branco. É por isso que o leite, por mais que a olho nu a gente olhe e perceba que ele é homogêneo, todo branco, na verdade ele é um sistema heterogêneo. Ainda numa escala microscópica, a gente consegue ver duas fases distintas. Bom,
Já o ar que respiramos é uma mistura de gases: nitrogênio, N2, oxigênio, O2, gás carbônico, CO2, vapor d'água, H2O, argônio e por aí vai. E todo ar atmosférico é uma mistura homogênea. Sempre que citar ar atmosférico, ar, são sistemas homogêneos. Você não consegue distinguir, né? Você vê uma única fase, um color que nos circunda, o ar, ok? Se o ar tiver poeira, pequenas partículas sólidas, né? Ou então spray de líquidos, pequenas partículas líquidas, você então vai ter um sistema que é uma mistura heterogênea. Para mais doses de química, acompanhe as principais plataformas agregadoras de podcast e também as nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.